Capítulo 8. O grande pecado. Estou chegando agora àquela parte da moral cristã que vai distingui-la mais nitidamente de todas as outras morais. Há um vício do qual ninguém no mundo está livre, que todas as pessoas no mundo abominam quando o notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Acho que nunca vi um não cristão assumir esse vício. E ao mesmo tempo, raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se totalmente com relação a esse vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício a que me refiro é o orgulho ou a presunção, e a virtude oposta a ele na moral cristã é chamada de humildade. Você deve se lembrar de que quando falei da moralidade sexual, eu o alertei para o fato de que ela não era o centro da moral cristã. Bem, agora chegamos a esse ponto central. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mais supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo o mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Parece que estou exagerando? Se você acha isso, sugiro que pense melhor. Destaquei há pouco tempo que quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se: quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas? O ponto em questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os demais. É porque eu quis ser o destaque da festa que eu estou tão chateado que outra pessoa o tenha sido. Dois bicudos não se bicam. O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo. E o é por sua própria natureza, enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não tem prazer em algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas de serem ricas, ou inteligentes, ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima dos demais. Uma vez que o elemento da competição tenha sido eliminado, o orgulho também será. Por essa razão que sustento que o orgulho é essencialmente competitivo, mas de uma forma que os outros vícios não são. O impulso sexual pode levar dois homens a competir. Se ambos desejam a mesma garota, mas isso só se dá por acidente, uma vez que eles também poderiam ter desejado duas garotas diferentes. Mas um homem orgulhoso vai tomar a sua garota, de você, não porque ele a deseja, mas apenas para provar a si mesmo que ele é mais homem do que você. A ignorância pode levar duas pessoas a competirem, se não tiverem recursos suficientes, mas o homem orgulhoso, mesmo que tenha mais do que poderia querer, vai tentar conseguir mais só para afirmar seu poder. Quase todos aqueles males do mundo que as pessoas atribuem à cobiça e ao egocentrismo são, na verdade, muito mais resultado do orgulho.
Tomemos, por exemplo, o caso do dinheiro. A avareza certamente fará com que o homem queira dinheiro para ter uma casa melhor, férias melhores, melhores alimentos e bebidas, mas apenas a certo ponto. O que faz com que uma pessoa que ganhe 10 mil por ano fique ansiosa por passar a ganhar 20 mil por ano? Não é a ambição por mais prazer que 10 mil vai lhe dar todos os luxos que ele possa querer desfrutar. É o orgulho, o desejo de ficar mais rico do que o outro homem rico. Ainda mais, o desejo de poder. Pois é claro que aquilo que o orgulho realmente aprecia é o poder. E não há nada que faça uma pessoa se sentir tão superior aos outros quanto ser ela capaz e manipulá-los como soldadinhos de chumbo. O que faz uma menina linda espalhar tormento por onde quer que vá para coletar admiradores? Certamente não é o seu instinto sexual, pois esse tipo de garota muitas vezes é frígida. É o orgulho. O que faz com que um líder político ou toda uma nação busque ampliar cada vez mais os domínios e suas reivindicações? Mais uma vez, o orgulho. O orgulho é competitivo por natureza. E é por isso que vai cada vez mais longe. Se é o caso de eu ser um homem orgulhoso, então enquanto houver outro em todo o mundo que seja mais poderoso, mais rico ou mais inteligente do que eu, ele será meu rival e meu inimigo. Os cristãos estão certos. O orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Outros vícios podem, às vezes, reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas. Mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é inimizade em pessoa. E não apenas inimizade entre pessoas, mas inimizade para com Deus. Em Deus você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior, a menos que você conheça bem a Deus. E por isso, saiba que não é nada em comparação com Ele. Não o conhece de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão obviamente corroídas pelo orgulho podem dizer ao mesmo tempo que acreditam em Deus e que se considerem tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença do seu Deus fantasma, mas na verdade estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova e a se acharem bem melhores do que as pessoas comuns. Ou seja, elas pagam alguns tostões de humildade imaginária para ele e em troca obtêm milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome apenas para ouvirem no juízo final que ele nunca os conheceu. E qualquer um de nós pode a qualquer momento cair na cilada da morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. É uma realidade terrível que o pior de todos os vícios pode infiltrar no próprio centro
da vida religiosa, mas podemos entender o porquê disso. Os outros vícios menos ruins vêm da obra que o diabo realiza em nós e em cima de nossa natureza animal, mas esse não vem absolutamente de nossa natureza animal. Ele vem diretamente do inferno. É puramente espiritual e, consequentemente, é bem mais sutil e mortal. Pela mesma razão, o orgulho pode muitas vezes ser usado para derrotar os vícios mais simples. Os professores, na verdade, muitas vezes apelam ao orgulho do aluno, ou como eles preferem dizer, autoestima, a fim de fazê-lo assumir um bom comportamento. Muita gente já venceu a covardia, o desejo, ou ainda o mau humor, aprendendo a pensar que essas coisas estão aquém de sua dignidade. Isto é apelo ao orgulho. O diabo caiu na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e de autocontrole, desde que, nesse tempo, ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. Da mesma forma que ele ficaria bem contente de ver as suas frieiras curadas, se fosse permitido, em troca, enviar-lhe um câncer. Pois o orgulho é um câncer espiritual, tendo em vista que corrói a própria possibilidade do amor, ou do contentamento, ou mesmo do bom senso. Antes de finalizarmos esse assunto, tenho de me precaver contra alguns possíveis maus entendidos. Primeiro mal entendido está o prazer em ser elogiado. Não é orgulho. O prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança que recebe um tapinha nas costas por ter feito bem a lição, a mulher cuja beleza é elogiada pelo seu amor, a alma salva para o qual Cristo diz: muito bem, ficaram felizes e devem mesmo ficar, pois nesses casos o prazer não está no que você é, mas no fato de que você agradou alguém a quem queria. E queria com toda a razão. O problema começa quando você passa do pensamento "eu agradei, tudo está bem", ao pensamento "que pessoa legal que eu devo ser por ter feito isso". Quanto mais você se agrada de si mesmo e menos se agrada do elogio, pior estará se tornando. Se você só se compraz de você mesmo e não liga a mínima para o elogio, terá chegado ao fundo do poço. É por isso que a vaidade, apesar de ser o tipo de orgulho que parece mais, é na verdade o tipo menos ruim e mais perdoável. A pessoa vaidosa deseja demais o elogio, aplauso, admiração e está sempre buscando-os. Trata-se de um defeito, mas um defeito infantil, por incrível que pareça, que envolve humildade, pois mostra que você ainda não está completamente satisfeito com sua admiração própria. Você valoriza as outras pessoas o suficiente para querer que elas olhem para você. Na verdade, você ainda está sendo humano. O orgulho realmente obscuro e diabólico vem quando você está tão acostumado a olhar para os outros de cima para baixo que não liga para o que eles pensam de você. É claro que muitas vezes está totalmente certo. Aliás, pode até ser nosso dever não ligar para o que pensam de nós, desde que o façamos pelo motivo certo, a saber, porque damos um valor incomparável ao que Deus pensa. Mas a pessoa orgulhosa tem em razão diferente para não ligar. Ela diz: porque eu deveria ligar para o aplauso daquela ralé se a opinião dela não vale nada? E mesmo se a opinião dela valesse alguma coisa, desde quando eu sou o tipo de pessoa que fica em busca de elogios, como alguma garotinha desprezível em seu primeiro baile? Não sou uma pessoa equilibrada, adulta. Desculpe. Não. Sou uma pessoa equilibrada, adulta, e tudo o que eu fiz foi para satisfazer meus próprios ideais, ou minha consciência artística,
ou as tradições da minha família, ou em uma palavra, como porque eu sou o cara. Se a gentalha gosta disso ou não, o problema é dela. Ela não vale nada para mim. Nesse sentido, o orgulho real, profundamente impregnado, poderia agir como um teste de vaidade, pois, como disse anteriormente, o diabo adora curar um defeito pequeno, dando-lhe outro grande. Temos de entrar, não ser vãos, temos que tentar não ser vãos, mas nunca devemos acionar o orgulho para curar nossa vaidade. Segunda questão. Dizemos que um homem tem orgulho do seu filho e de seu pai, ou de sua escola, ou do regimento, e poderíamos nos perguntar se o orgulho nesse sentido é um pecado. Penso que depende exatamente do que queremos dizer com estar orgulhoso. Muito frequentemente, em frases assim, a expressão tem orgulho de significa tem uma admiração calorosa por. Uma admiração assim, é claro que está muito longe de ser um pecado, mas pode, quem sabe, significar que a pessoa em questão se coloca acima das outras por causa do seu pai distinto ou porque pertence a um regimento ilustre. Isso seria claramente um erro, mas mesmo nesse caso, seria melhor do que simplesmente ficar orgulhoso de si mesmo. Amar ou admirar qualquer coisa além de si é dar um passo para longe da mais absoluta ruína espiritual, apesar de que nunca estaremos bem enquanto amarmos e admirarmos qualquer coisa mais do que amarmos e admirarmos a Deus. Não devemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe porque se ofende com ele. Esse é o ponto 3. Não devemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe porque se ofende com ele, ou que a humildade é uma ordenança por ser algo devido à sua própria dignidade, como se o próprio Deus fosse orgulhoso. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua dignidade. O importante para Deus é que ele seja conhecido, ou seja, quer se doar a você. Ele e você são duas coisas de tal espécie que, se você realmente tiver qualquer tipo de contato com ele, será de fato humilde, prazerosamente humilde, sentindo o alívio infinito de ter se livrado de vez do peso de todas aquelas asneiras sobre a sua própria dignidade que o deixaram tão agitado e infeliz por toda a sua vida. Ele está tentando fazê-lo se tornar humilde, a fim de tornar possível esse momento, tentando despí-lo de um monte de fantasias tolas e feias em que todos nós nos metemos e estamos nos aprofundando por aí como os pequenos tolos que somos. Queria ter um pouco mais de humildade em mim, pois, se tivesse, provavelmente poderia lhe contar mais sobre o alívio e o consolo de despir das fantasias, de se livrar do falso eu, como todos os "ei, olhe para mim", e "não sou eu um cara legal?", e todas as suas poses e posturas. Chegar perto disso, nem que seja por um momento, é tão refrescante quanto um gole de água gelada para uma pessoa perdida no deserto. Quarto, não pense que se você se encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas definem humildade hoje em dia. Ele não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente tudo o que você irá pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente e que não tem interesse real no que você diz sobre ela. Se você não gosta dela, será porque sente um pouco de inveja de qualquer um que pareça curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre a humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. Se alguém quer adquirir a humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo.
reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está na verdade sendo prepotente demais. Chegamos ao fim de mais uma leitura.